Bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. Torne-se membro do canal. Planos a partir de R$ 4,99. Tornando-se membro do canal, você ganha acesso exclusivo à biblioteca e ao grupo de membros. Os links do canal e do grupo no Telegram estão na descrição do vídeo. Ative o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. E hoje vamos a um vídeo falando acerca do Código de Leis Sumérias, um achado arqueológico que corresponde à compilação de um conjunto de leis. E esta compilação, ou melhor dizendo, estas compilações foram realizadas por estudantes de direito que viviam na antiga Suméria. Exatamente isso. Estudantes que se preparavam para ocupar cargos públicos. Nós veremos os paralelos bíblicos destas compilações. Exatamente. A lei de Moisés não é uma revelação no texto bíblico. A lei de Moisés é uma série de compilação de outras leis que já existiam na Mesopotâmia antiga. Eu já falei aqui outrora do código, por exemplo, do código de Ur-Nammu. Nós veremos muitas outras leis aqui no canal. Iremos além até do famoso Código de Hammurabi. O Código Sumério é o que resta do trecho de um exercício estudantil. Atualmente, os achados arqueológicos estão na coleção Yale Oriental, da Universidade de Yale, ou Yale. O código data de cerca de 1800 antes da Era Comum e representa uma das tradições jurídicas mais antigas do mundo. Textos como este foram copiados por estudantes de direito e estavam entre os assuntos mais importantes estudados por candidatos a cargos públicos na Suméria antiga. Os candidatos escreviam repetidamente os termos técnicos e frases que apareciam nos exames ao final do treinamento. Encontramos facilmente paralelos deste código, por exemplo, no Código da Aliança, no livro do Êxodo, que é Êxodo capítulo 21 ao capítulo 23. Também vemos paralelos no chamado trecho Código de Santidade, no livro de Levítico, que está no livro de Levítico, capítulo 17 até o capítulo 26. E também encontramos paralelos no Código Deuteronômico, no livro de Deuteronômio, que é Deuteronômio, capítulo 12 até o capítulo 26. Eu falarei aqui, então, agora alguns versículos e você vai fazer o exercício aí na sua casa de abrir o trecho bíblico e observar aonde exatamente está a referência, sendo a ideia ou o texto em si do que o próprio código sumeriano quer dizer. Paralelo assim, então, à semelhança do texto bíblico, ok? Então vamos lá. O primeiro paralelo é do livro do Êxodo, capítulo 21, versículo 22, aonde o artigo 1 do Código Sumeriano vai dizer o seguinte: se um cidadão agredir acidentalmente a filha de outro e ela abortar, a multa será de 3 onças e 1/3 de prata. Êxodo 21, 22 vai dizer o seguinte: se alguns homens pelejarem e um ferir uma mulher grávida e for causa que aborte, porém, não havendo outro dano, certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher
e julgarem os juízes. No Código Sumério, artigo 4, estará escrito o seguinte: se um filho renega o pai e a mãe de sua família com o juramento, você não é meu pai, você não é minha mãe. Então, ele perde o direito de herdar suas terras e propriedades e pode ser vendido como um escravo comum pelo valor total do mercado. Nós encontramos o paralelo da punição ao filho rebelde no livro de Deuteronômio, capítulo 21, dos versículos 18 ao 21. A diferença no Código de Lei Sumério e no Código de Lei Deuteronômio acerca dessa passagem é que o filho rebelde, o filho maldizente, no caso, ele em Deuteronômio, ele pode ser levado à pena de apedrejamento. Exatamente isso. Já no Código Sumério é um pouco mais brando, aonde ele pode ser vendido como o escravo. Exatamente. Javé não gostava de filho rebelde. Filho rebelde com Javé não tinha oportunidade. Já no Código Sumeriano, ele tinha alguma chance de sobreviver. Há uma curiosidade no artigo 7, que estará escrito assim: se um cidadão estuprar a filha de outro, enquanto ela está na rua sem o conhecimento do pai e da mãe de sua família, e ele jurar, eu me casarei com ela, então seu pai e sua mãe, sem o seu consentimento, dão ela para o homem que a estuprou como esposa. É muito curioso que na passagem de Gênesis, do livro do Gênesis, no capítulo 34, versículos 1 a 12, é praticamente este código de lei sendo aplicado que nós vemos na história de Diná e Siquém. E assim, nós até vemos que Jacó, sobre alguns termos, irá consentir no casamento. Mas Levi e Simeão tem outros planos. Você conhece a história? Não conhece? Leia o texto então de Gênesis capítulo 34. Você verá estritamente todo o enredo desta história. Lembre-se que eu não falei história. Dessa história estará dentro desse compêndio, ou desse artigo, melhor dizendo, de lei, o artigo 7 da Lei Suméria. Muito interessante isso. O artigo 8 também traz algo muito interessante que nós veremos, que diz o seguinte: é quase o mesmo do artigo 7, mas com uma diferença, e esta diferença é importante. Se um cidadão estuprar a filha de outro, que com o conhecimento do pai e da mãe de sua família anda pela cidade, então o cidadão, se jurar no portão do santuário que não sabia que ela era filha de uma família, não é culpado. É um absurdo, concorda? É uma lei absurda, independente de tempo, época e era, não é? Nós temos paralelos na lei de Javé. Êxodo, capítulo 22, versículo 16. Se alguém enganar alguma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente adotará e tomará por sua mulher. Então a punição de enganar uma virgem, ou seja, de forçá-la, de tomar ela por mulher à força, é ficar com ela. Essa é a punição. Você vai ver muito fundamentalista religioso fazendo malabarismo para explicar esta lei. E calma que tem outro paralelo. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 23 em diante. Quando houver moça virgem, desposada, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade, e os apedrejareis, até que morram a moça, porquanto não gritou na cidade. Ou seja, se ela foi amordaçada, não vai contar. E o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo. Assim, tirarás o mal do meio de ti. Calma, piora. E se algum homem no campo achar uma moça desposada, e o homem a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem
que se deitou com ela. Porém, a moça não farás nada. A moça não tem culpa de morte, porque como o homem que se levanta contra o seu próximo, ele tira a vida, assim é este caso. Então há uma diferença do campo para a cidade, mas em nenhum momento é considerado a condição da mulher, apenas do ambiente. E é isso mesmo, porque está no versículo 27. Pois a achou no campo. A moça desposada gritou, e não houve quem a livrasse. Não faz sentido algum. Gritou no campo. Não faz sentido algum. Não importa se vai gritar ou não. Foi uma pessoa violada. Então, olha só como que a lei era complicada e era uma cópia de códigos de leis que já existiam. A lei de Javé, ao invés de melhorar as leis já existentes, muito pelo contrário, tornavam situações até complexas e piores. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê em um Deus, que a sorte e a fortuna lhe acompanhem.